noite a todos. Vou usar o microfone aqui para o nosso irmão Geraldo, para capturar o áudio mais direto. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. É sempre um prazer voltar a essa casa que me deu os primeiros ensinamentos na doutrina espírita. Agradecer a confiança e a enorme responsabilidade que vocês me colocam nos ombros todas as vezes que eu sou convidado a falar aqui. E lembrando que uma das coisas que me encanta na doutrina é a nossa capacidade e o dever, de questionarmos. A doutrina é um constante questionamento. Eu aviso de antemão, não acreditem em nada daquilo que eu vou falar. Mas passem pelo crivo do raciocínio e da racionalidade de cada um de nós, para que possamos, através da nossa autoanálise, chegarmos a uma conclusão se aquilo que eu falar aqui faz sentido, não faz sentido, é passível de ser crível, totalmente impossível ou uma mentira completa. Eu sempre me encantei com esse aspecto da doutrina, porque ela permite que nós façamos o nosso questionamento sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E baseado nos argumentos prós e contras os assuntos, nós possamos definir se aquilo que nos foi apresentado tem uma veracidade, é possível de ter acontecido, não é possível, não faz nenhum sentido, tá? E é baseado nisso que a gente vai colocar o nosso assunto de hoje aqui, dessa figura fantástica, que eu gosto muito de ler sobre ele, Moisés. Moisés. Que, antes de mais nada, é uma figura muito polêmica. Por que polêmica? Porque há dúvidas até da sua própria existência, porque o seu corpo até hoje não foi encontrado. Não há um túmulo de Moisés. Apesar de ele ter sido o líder de milhares de hebreus na sua saída do Egito, ele não chegou a ver a terra prometida. Chegou a ver a terra prometida, mas não chegou a ir até lá. Ele viu de longe. Morreu antes. E seu corpo hoje, até hoje, não foi encontrado. Bom, isso faz com que tudo aquilo que se fala sobre Moisés, tudo aquilo que se escreve ou escreveu, ou que se tem como ele tem escrito, é passível de questionamentos. E nós vamos ver alguns aspectos sobre isso aqui hoje. Bom, a doutrina considera Moisés como tendo tido a primeira revelação. O que seria a primeira revelação? A primeira revelação relativa à existência de um Deus único. E, através desse Deus único, Moisés teria recebido o famoso Decálogo, que seriam as leis escritas pelo próprio Deus em pedra e entregues a Moisés para que ele as mostrasse e colocasse como prova da existência de Deus e como obrigação para que os hebreus seguissem essas leis gravadas em pedra pelo próprio Deus. Muito bem. E aí entra um detalhe muito interessante. Estudos mais recentes mostram que na mitologia egípcia já houve faraó que
assumiu a condição de monoteísta, Akenaton. Nós vamos ver um videozinho daqui a pouco, só que fala exatamente sobre isso. Mas vamos ao comecinho da história. Por que é que os hebreus estavam no Egito? Que é um outro fator de controvérsia muito grande. Por que que os hebreus estavam lá? Os hebreus, originalmente, eram um povo de pastores, pobres, sem culturas, analfabetos. Eles tinham apenas a língua e a tradição oral. O alfabeto hebraico apareceu bastante tempo depois. E tudo o que eles falavam, da sua história, era transmitida oralmente. De tal forma que toda a sua existência, as histórias dos antepassados, fragmentos foram passados de pai para filho, porque a gente sabe que, mesmo as tradições orais, com o tempo, elas são deformadas. Queiramos ou não, há uma deformação com relação àquilo que realmente aconteceu, que originou aquela história. Como é que começou, então? Depois de Abraão, veio Isaac, Jacó. E Jacó, pastor, teve vários filhos. E houve, naquela época, uma grande seca na região que eles moravam, na região da Palestina. E essa grande seca praticamente dizimou os rebanhos dos hebreus, e eles foram obrigados a procurar alimento ou procurar sobrevivência em outras regiões. E de toda a região antiga ali daquela área, sempre os egípcios foram os mais progressistas. Sempre foram a nação mais evoluída, mais rica. Por quê? Porque eles tinham o Nilo, o rio Nilo. E o rio Nilo, anualmente, em função das grandes chuvas na África, faz com que ele tenha cheias em determinados períodos do ano, que alagam grandes extensões de terra no Egito, que já é uma região mais plana, e onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo, formando o famoso delta do Nilo. Isso acontece desde que a terra é terra. E os egípcios, como outras civilizações, se aproximaram desse local porque, ao voltar ao seu leito, ele deixa uma grande quantidade de terras férteis que receberam a inundação e tem água propícia, então, para grandes culturas. E os hebreus, castigados por essa forte seca de alguns anos, que durou alguns anos, já não tendo mais condição de sobrevivência, se dirigiram para esta região procurando meios de sobrevivência. E os egípcios, já adaptados àquela região, já construídas as suas cidades, as grandes construções, as grandes pirâmides, palácios, tudo, era uma civilização muito progressista. E os hebreus, então, os filhos de Jacó, levaram um dos filhos, chamado José, e venderam José a troco de comida para alguns ismaelitas, que são os precursores dos árabes modernos. Esses ismaelitas levaram José até Cairo, até o Egito. E José passou a ser um servo da civilização egípcia, passou a trabalhar lá. Nesse trabalho de José, ele teve, numa ocasião, uma situação muito importante, favorável a ele. O faraó da época de José teve um sonho,
Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ficou na dúvida, o que será que esse sonho, o que poderá ter de representação esse sonho? A interpretação desse sonho ficou na cabeça do faraó. Ele convocou alguns sábios do reino lá, nenhum deles deu uma explicação convincente para o sonho do faraó. E José era um funcionário subalterno lá de um dos assessores do rei, e sabendo disso, ele falou assim: eu acho que eu tenho interpretação. E foi consentido que ele se aproximasse do faraó e desse a interpretação que ele tinha sobre o sonho do faraó. Ele disse que 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura do reino do faraó. E as 7 vacas magras representariam 7 anos de provação, de dificuldade. E que, durante os 7 anos das vacas gordas, o faraó deveria armazenar toda a colheita que fosse possível, para que, durante os 7 anos de vacas magras, essa riqueza armazenada fosse distribuída para a população. O faraó achou aquela interpretação perfeita e passou então a considerar José um privilegiado entre todos aqueles que moravam no palácio e deu a ele uma posição de destaque, quase que fosse como um conselheiro do rei. E José, em função da sua sabedoria, da sua esperteza, conseguiu os beneplácitos do faraó e se tornou realmente um auxiliar, um ministro do faraó com uma grande competência. E realmente aconteceu isso. 7 anos, então, o faraó se preparou. Toda a grande parte da cultura, do que era produzido nos campos do Egito, trigo, a cevada, o milho, os grãos, todos os grãos que eram possíveis de serem armazenados, foram colhidos e colocados em silos. E vieram, então, os 7 anos de perda de colheita, de falta de chuva, aquele negócio todo. E o reino do faraó conseguiu sobreviver porque ele tinha armazenado durante o período da fartura. E isso fez com que o Egito ainda se sobressaísse ainda mais com relação às outras nações, porque só ele tinha comida ali. E passou, então, a ser objeto de vinda de outros povos desejosos de participarem daquela fartura. Imaginemos um caso como semelhante que existe hoje. Nós temos países onde a fartura existe em larga escala. E existem países onde a dificuldade de sobrevivência, da dificuldade de comida, de trabalho. E para onde vão essas pessoas? Em direção aos países que têm a fartura, que têm dinheiro, que têm riquezas. Tá? No Egito era a mesma coisa. E um detalhe interessante: o Egito não escravizava os hebreus. Essa história da escravidão dos hebreus não é verdade. A história conta que eles eram escravos, mas na realidade não. Por quê? Não havia cercas, não havia muros, não havia nada que impedisse dos hebreus de saírem de lá. Eles só não saíam por quê? Porque lá tinha comida, lá tinha riqueza, lá tinha fartura. E tinha trabalho. Coisa que não tinha nos países, até hoje a gente sabe que a região ali ao redor é de uma dificuldade, de uma seca, onde, se não fosse a tecnologia dos nossos tempos atuais, não seria possível a sobrevivência da grande quantidade de pessoas que lá vivem hoje.
Já estão sendo aceita a ideia de que, na realidade, os hebreus eram servos, ou seja, trabalhavam, assim como mexicanos, brasileiros, latinos e outros povos trabalham nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha. Tá? Essas pessoas vão lá por quê? Porque lá tem a prosperidade. Exatamente igual. Não são escravos, mas trabalham lá. Da mesma forma que os hebreus faziam na época do faraó. Muito bem. E aí aconteceu o seguinte: da mesma forma como hoje, latinos, muçulmanos, povos de outra nacionalidade que não as dos países, nessas condições, eles proliferam feito ratos, criam filhos adoidados. A mesma coisa acontecia lá. Os hebreus se proliferavam de tal forma que os egípcios começaram a ficar preocupados. E um dos faraós, então, resolveu matar os primogênitos de todos os hebreus. Nesta ameaça, com essa ameaça, houve uma preocupação social muito grande da população hebraica, e uma das servas, tendo um recém-nascido, o que ela fez? Ela falou assim: não, meu filho não. Colocou-o numa cestinha, colocou no rio Nilo e, malandramente, deixou a cestinha escorregar no rio Nilo para a região em que a filha do faraó se banhava. E as servas da filha do faraó, vendo aquela cestinha boiando, descobriram nela um recém-nascido. Levaram à presença da filha do faraó, que se encantou pela beleza do menino e resolveu adotá-lo. E deu a ele o nome de Moisés, aquele que vem da água, ou vem das águas, ou nascido das águas. E ali então, Moisés, hebreu, foi criado pela filha do faraó, com todas as honras, com todos os direitos de um neto do faraó. Teve a melhor educação, a escola egípcia, os ensinamentos egípcios, e se ele fosse o primogênito, se ele fosse o primogênito, ele seria um dos faraós. Ele só não era porque tinha um mais na linha hierárquica antes dele, com o qual depois ele se enroscou. Então, Moisés teve todos os ensinamentos que teria um faraó. Ele passou então a conhecer os segredos da civilização egípcia, os ensinamentos matemáticos, geométricos das construções que os egípcios sabiam, como um verdadeiro faraó. Até um ponto em que Moisés descobre que não é egípcio, que ele era hebreu. E aí, já que ele não podia ser o líder do povo egípcio, ele resolve assumir a sua condição de hebreu e ser o líder do povo hebreu. E resolver, então, a tirar o seu povo da servidão do Egito. Não é escravidão, servidão. E aí, há um detalhe muito interessante que eu estava lendo sobre isso hoje. A quantidade de versículos no Velho Testamento onde os hebreus não queriam sair. Seria a mesma coisa, vamos colocar em termos de comparação aqui, seria a mesma coisa que o Temer
o Temer, ou o Lula, ou a Dilma, falava para os brasileiros que estão lá no exterior, ó, pessoal, vem para cá, ó, vamos, não fica aí não, vem para cá, vem gozar das belezas do nosso país, aqui, ó, vamos para cá, vem para cá. Nem todos queriam assumir essa condição, esse convite que Moisés fez ao povo hebreu. E muitos recusaram. Inclusive, principalmente o faraó. Por quê? Porque ele ia perder a mão de obra de uma grande parte da população. Servos, assim como hoje. Se a gente pensar que o Trump quer barrar muitos imigrantes, ou quer, às vezes, inclusive, que muitos imigrantes saiam, pensa que o povo americano realmente quer que eles saiam? Não, porque tem coisa lá que o americano não faz. Tem serviço lá que só os imigrantes se propõem a fazer. Tá? Se propõem a fazer. A história se repete. Incrivelmente, a história se repete. Então, o faraó se opôs. Oh, não vai sair daqui não. Não, mas eu quero que o meu povo saia. Não vai sair. E aí Moisés, então, se retirou para o deserto. E aí ele tem o primeiro contato com o que seria, eu estou colocando entre aspas, porque ninguém mais viu, a não ser ele. Tá? O fenômeno da sarça ardente, que seria um arbusto que era como fogo, consumido pelo fogo, que não se consumia. Tá? Então, e foi ali que ele teve a primeira experiência com a divindade. Bom, vamos acreditar que realmente ele tenha tido essa experiência, porque não havia ninguém junto com ele estava sozinho lá no alto monte. E é o relato dele que disse. Tudo bem, vamos ficar com o relato dele e acreditarmos que isso aí realmente aconteceu. E a voz que vinha da sarça ardente se colocou como sendo o Deus único e verdadeiro que tinha escolhido o povo hebreu como seu povo e Moisés para tirá-lo da servidão no Egito, o seu líder para tirá-lo da servidão do Egito, e que ele tinha que voltar lá e exigir que o faraó permitisse que os hebreus saíssem da servidão do Egito. E aí entra uma série de coisas, porque Moisés, conhecedor da mística, dos segredos dos sacerdotes egípcios, ele tinha domínio de muitas faculdades, de muitas coisas que hoje nós podíamos considerar como sendo fenômenos de magia, tá? De encantamento. Ele tinha essa capacidade, porque ele estudou para isso. Ele teve todos os conhecimentos egípcios na sua mão. Se os egípcios soubessem que ele era um hebreu, jamais eles teriam permitido que ele soubesse, que ele aprendesse isso. Entretanto, como ele era considerado o neto do faraó, né, filho da filha do faraó, ele estudou e soube, e aprendeu todos esses detalhes, todos os conhecimentos esotéricos egípcios. Moisés tinha conhecimento e a prática disso. Então, fenômenos como talvez a hipnose, a demonstração de magia, encantamentos, coisas assim, era comum para ele, e ele era conhecedor desse fato. Numa das recusas do faraó, Moisés transforma o cajado dele numa o futuro faraó transforma o cajado dele numa cobra, e o cajado de Moisés também se transforma numa cobra, e as duas se duelam, as duas brigam lá, e a cobra de Moisés ganha da outra. Ora, hoje a gente sabe que qualquer hipnotizador, qualquer manipulador desses recursos, consegue provar, colocar uma vassoura aqui, mostrar para todo e fazer a gente acreditar que aquilo ali é uma cobra. Não há nada de misterioso nisso, quando a gente conhece a maneira pela qual isso pode acontecer.
E se a gente colocar a divindade nesse aspecto, a gente vê que se trata de uma história tão fantástica que não merece o nosso devido crédito. Por que é que Deus estaria, então, preocupado ou, em primeiro lugar, escolher um povo eleito? Por que eles e não os outros? Por que os judeus, os hebreus e não os outros? Se todos nós somos filhos do mesmo Pai. Já começa por aí, uma discriminação. Já não dá aquela característica que Deus deve ter, da equidade, da justiça. Tá? Entre outras coisas que nós vamos tentar ver aqui nesse curto espaço de tempo. Não sei se alguém conhece, eu considero um dos palestrantes mais lúcidos que nós temos da doutrina espírita, Ademar Faria Júnior. Ele tem um livro dele aqui, temos um livro dele aqui, As Contradições do Evangelho, me parece, não lembro. Vamos ver se o vídeo roda aqui para a gente ver, é rapidinho. Espero que eu rode. Aqui nós temos os deuses do panteão egípcio, dentro da mitologia egípcia, que abriu uma configuração diferente, pois eles eram considerados muitas vezes com características animais, eram os deuses zoomórficos, antropozoomórficos, com características misturadas. Então nós percebemos que na mitologia egípcia, eles começaram a ter uma percepção diferenciada, porque eles entendiam que o Deus tinha um pouco da humanidade e um pouco da animalidade. Agora aqui, nós temos, dentro do Egito, uma diferenciação que influenciou nas religiões na atualidade. Nós temos o faraó Akhenaton, e aí a esposa dele, a Nefertiti, que trouxeram para a humanidade pela primeira vez na história da humanidade a ideia de um Deus único. Atom, o disco solar. Na época, eles acreditavam em vários deuses. Akhenaton dizia que Atom se comunicava diretamente com ele e deu instruções a Akhenaton para banir do solo egípcio a crença nos outros deuses, pois somente um Deus existiria. É a ideia do monoteísmo. A ideia do monoteísmo surgiu no Egito e não no judaísmo, como até hoje as pessoas insistem em afirmar. Eu sei que estou sujeito a críticas ao afirmar isso. E as pessoas criticam muito minhas palestras no YouTube, e eu gosto até que façam isso, porque isso instiga a pesquisa. O que acontece é que muitas vezes as pessoas são repetidoras de informação. Elas ouvem uma pessoa falar e repetem, mas elas não vão à fonte buscar de onde é que aquela pessoa tirou aquela informação. E as pessoas têm essa mania de ficar repetindo. É igual o boato. Não é assim o boato? Chega até nós um boato. Aí a gente dá uma apimentada de acordo com as nossas emoções e passa adiante, sem saber se aquilo realmente procede, se é verdade. Em termos de informações, em todos os campos acontece a mesma coisa. Aí alguém poderá dizer, mas tem muitos livros aí, até na doutrina espírita, dizendo, né, que Moisés trouxe a ideia do Deus único. Sim, ele copiou a ideia do Deus único. É só mudar o termo. Ele não trouxe essa ideia. Ele copiou isso dos egípcios. Simples. E manteve esse princípio, mas não criou absolutamente nada. Senão nós temos que pegar todas as pesquisas históricas, jogar numa caixa de lixo e colocar fogo. Ou às vezes alguém fala, mas veio o Espírito e disse que Moisés é que... Ele se enganou. Porque os espíritos também se enganam. Agora as pessoas teimam em dizer que não.
Aí, assim, eu falo isso hoje. Se eu desencarnar amanhã e der uma mensagem psicografada aqui na casa dizendo a mesma coisa que eu falei, os senhores vão acreditar. Por quê? Não, porque foi o espírito. Era a mesma coisa que eu, só estou sem corpo físico. Então a gente tem que parar com essa coisa, no movimento espírita, de achar que informação de espírito é perfeita e correta. Nós estamos todos num processo de evolução. O único, pelo que se sabe, que não comete equívocos é a divindade. É Deus que tem a perfeição absoluta. Até perto disso, todos são passíveis de errar. Como ninguém vai se tornar perfeito como Deus, então todos são passíveis de cometer equívoco. Os senhores podem não concordar com essa possibilidade, mas é assim que eu encaro. Então, historicamente falando, a história aponta que foi Akhenaton. Isso trouxe o maior problema no Egito na época. Isso causou uma guerra civil no Egito, uma guerra interna, porque o faraó Akhenaton mandou destruir todos os templos que homenageavam os demais deuses. Todos os sacerdotes foram perseguidos. Isso enfraqueceu o Egito. Os Hyksos, um povo nômade, que tinha um desejo enorme de invadir o Egito, se aproveitou nessa época e invadiu o Egito. Uma parte do Egito foi dominada pelos Hyksos. Na história bíblica, José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas o levaram para o Egito. José do Egito interpretava sonhos, interpretava os fenômenos oníricos, interpretou o famoso sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Caiu nas graças do faraó. Esse faraó não era egípcio, era um faraó Hykso. Quando os hebreus aportaram no Egito, e eu sempre falo isso, nunca foram escravos no Egito, era uma quantidade enorme, mais de 600 mil, num país que não tinha muros nem cercas. Não eram escravos. Eles viviam no país mais evoluído da época. O país mais avançado da época era o Egito. E os judeus peregrinavam pelo deserto. Quando vinha seca, passavam fome. 2 vezes eles passaram fome. E 2 vezes eles bateram na porta do Egito. Na segunda vez, que foi esse período de domínio de uma parte do Egito por um faraó Hykso, que aconteceu essa situação com José do Egito. Mais adiante nós tivemos o desenrolar de todo esse mecanismo e surge a figura de Moisés, filho de Termutes, com um semita chamado Itamar, que foi criado na estrutura do seio egípcio, aprendeu tudo da cultura egípcia, da religião egípcia. Moisés queria ser o líder do povo hebreu. Dentro do Egito não tinha condição, porque lá quem era o líder? O faraó. Moisés fez de tudo, usou de todos os recursos possíveis e inimagináveis para libertar o povo hebreu, ou melhor, para forçar a saída do povo hebreu, porque eles não queriam sair. Se vocês pegarem o livro de Êxodo, vocês vão encontrar várias narrativas em que os hebreus reclamavam com Moisés que eles estavam passando fome no deserto e os tirou de um país onde eles se alimentavam bem, tinham tudo em fartura e abundância. Está lá no Êxodo. Arranjaram maior confusão com Moisés por causa disso, mas Moisés, no seu desejo de se tornar líder, criou uma estrutura de abalo social no Egito, que ficou registrado como sendo as pragas que Deus teria enviado ao Egito. Entenderam a ancestralidade da informação? A ideia dos deuses que ficavam nervosos, né, que ficavam irados, lá da antiguidade, e mandavam tempestades, furacões, a ideia de que ele mandou pragas para abater
os egípcios e forçá-los a libertar os hebreus. Deus jamais faria uma loucura dessa? De maneira alguma, porque os judeus se acham privilegiados, né? Os eleitos pela divindade. Então eles acham assim, que Deus vai atacar todos para defendê-los, porque eles são os eleitos de Deus. Ora, nós não acreditamos que Deus tenha elegido um povo. Ele estaria sendo parcial, e para nós Deus ele é imparcial na distribuição das suas benesses. Então Moisés criou todo esse mecanismo. Eu não vou entrar em detalhes, que quem quiser os detalhes, eu cito até o livro. Vocês peguem o livro O Faraó Merneptah, ditado pelo conde J.W. Rochester, psicografado pela médium russa Vera Kryajinovskaya. Ótimo. Esse menino é um fenômeno. E toda vez ele me ajuda em alguma coisa. Brigadão. Kryajinovsky. Kryajinovsky. Pronto, então está refeita aí a pronúncia. Como eu não falo russo, então eu me dou o direito de me equivocar, né? Mas é isso aí, a médium russa que psicografou esse livro. O Faraó Merneptah. Não, da médium já nem sei mais, eu vou procurar saber. Agora eu já não tenho certeza. Mas o conde é o J.W. Rochester e o Faraó Merneptah. Foi o mesmo do livro O Chanceler de Ferro, que conta a história de José do Egito. Quem quiser os detalhes. De tudo que eles fizeram e que a Bíblia registrou, que ficou registrado como sendo pragas, mas que não foram pragas. Foram coisas que os hebreus fizeram, que forçaram até matar os primogênitos egípcios, eles mataram. E colocaram lá que foi Deus que mandou o anjo da morte. Ora, isso é, desculpa o termo, é ridículo. Em que eles colocaram a marca de sangue de cabra na porta e ali morava hebreu. Aí o anjo chegava para matar e parava na porta. Opa, tem sangue aqui, aqui mora hebreu. Vamos ver a outra porta. Ah, aqui não tem, posso entrar e matar. Ah, pelo amor de Deus, gente. E as pessoas acreditam nisso assim, sem pestanejar. Aí nós nos insurgimos contra isso e as pessoas nos criticam. Mas não tem problema. É bom que seja assim, para despertar o interesse, aguçar o interesse na pesquisa. E aí Moisés, então, copia o modelo de Akhenaton, a ideia de um Deus único que apresenta isso. No judaísmo, que depois se torna a estrutura judaico-cristã. E Jesus vem corroborar isso no seu messianato, falando a respeito do Pai, do Deus Pai, de amor, bondade e misericórdia, que não tem nada a ver com o Deus apresentado nas páginas do Velho Testamento. Aquele lá é outro. A ideia é o mesmo Deus, mas a ideia que eles tinham é completamente diferente da ideia que Jesus apresentou. Porque o do Velho Testamento ainda temos pessoas que falam assim, eu tenho temor a Deus. Realmente, aquele do Velho Testamento eu também tenho temor. Porque ele ficava nervoso, irado, ele mandava matar, ele fazia coisas horríveis. Matou milhões de pessoas, segundo as próprias descrições bíblicas. Agora, o Deus apresentado por Jesus é diferente. Pai, amor, bondade, misericórdia, mansuetude, perdão e tudo isso. Então, já mudou essa conceituação, mas mantém a mesma proposta de Akhenaton, de Moisés, que copia de Akhenaton a ideia do Deus único. É para a gente pensar, para a gente fazer um raciocínio sobre o que a gente aprendeu até pouco tempo atrás, com que a nova interpretação, ou interpretação, particularmente minha, interpretação do Ademar, tem a sua coerência. Tá? Não acredite em nada daquilo que eu estou falando, nem nele, mas raciocine, racionalize. E aí, nós temos as pragas que foram dadas em sequência às negativas do faraó de liberar os hebreus para saírem do Egito. Isso aí foram 10 pragas. A água em sangue transformou o rio Nilo em sangue. A praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, a peste sobre os bois e as vacas, a ferida sobre os egípcios,
a chuva de pedras, granizo e fogo, né, as saraivas que eles falavam, a praga dos gafanhotos, 3 dias de absolutas trevas, e essa que ele narrou hoje, narrou nesse vídeo, sobre a morte dos primogênitos, que, no meu ponto de vista, humildemente, ele está com razão, porque não faz parte da natureza divina matar inocentes. Nós não podemos, não cabe no meu raciocínio um Deus que vai lá e mata primogênitos que não tem nada a ver com a história. Deus não seria justo, não é justo a ponto de fazer isso. Mas isso aqui cabe em inúmeras outras palestras, em inúmeras discussões. E aí, quando o faraó realmente vê que ele não consegue escapar de todas as pragas que Moisés havia imposto, ele libera então os egípcios. E aí acontece um outro detalhe mais impressionante, que eu acho mais interessante ainda. Quando o faraó concedeu a permissão para as saídas, a saída dos hebreus, era noite de lua cheia. Tanto é que os hebreus até hoje comemoram a saída do Egito na Páscoa, que é sempre a primeira lua cheia depois do equinócio de outono, de primavera lá no hemisfério norte, e de outono, de outono aqui no hemisfério sul, e de primavera lá no hemisfério norte. É sempre lua cheia. Não tem uma Semana Santa que não seja lua cheia. Por isso que essa festa é uma festa móvel. Ela é sempre a primeira lua cheia. Moisés sabia disso. E lua cheia, pela ação gravitacional, pela lei da gravidade, ela atrai as marés. Ela forma grandes marés. E uma lua cheia excepcionalmente grande provoca marés excepcionais. E aí vem a outra vez a esperteza de Moisés. Quando ele pegou o aval do faraó, liberta os hebreus, ele saiu, mandou os emissários correndo, arrumem tudo, pega o que você puder, saia imediatamente. Foi tão rápido que nem fermento nos pães ele permitiu que fosse colocado. Não esperava nem crescer os pães, para não esperar crescer os pães. Onde se originaram os pães ázimos, pães sem fermento. Faz o pão, mas não coloca fermento, que não vai dar tempo de crescer. E saíram com o que podiam. Para quê? Para aproveitar a maré baixa do Mar Vermelho. E Moisés, então, sabendo desse fenômeno, conseguiu levar o seu povo na vazante do Mar Vermelho, motivado pela lua cheia, e ele atravessa, então, o Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho nada mais é do que um fenômeno natural provocado pela maré. Vocês podem me crucificar por causa disso, pelo amor de Deus, mas vamos pensar, vamos raciocinar na possibilidade disso. Pode não ser verdade, mas vamos analisar a possibilidade disso. A maré baixa, motivada pela lua cheia, abriu um caminho numa parte do Mar Vermelho. E Moisés passa então ali com os hebreus. E toda a maré vazante resulta numa outra maré cheia, uma grande maré. Se a maré vazante for muito forte, a maré cheia vai dar uma cheia muito grande, quase que um tsunami. É a mesma coisa. E, após a passagem dos hebreus, vieram os soldados egípcios, que foram pegos pela maré alta. E assim, a água do oceano matou milhares de soldados hebreus, egípcios. E aí Moisés conduzindo os hebreus, nossa, o tempo corre demais, né? Moisés conduzindo os hebreus pelo deserto, durante
40 anos. Já pensou conduzir 600 mil pessoas, aproximadamente, não chegaram a ser 600 mil, aproximadamente 600 mil pessoas no deserto por 40 anos. Tem um significado muito profundo isso. Ele quis, qual era a média de vida do pessoal daquela época? 40, 45. A gente pensa que o pessoal antigo vivia muito naquela época, não vivia não. Não tinha atendimento médico, não tinha nada, vivíamos sujeitos a todas as bactérias, vírus e coisas da época, a condição sanitária era precária. Por isso que nas leis mosaicas estão impressas, expressas, atitudes e atos sanitários. Se nós pegarmos Levítico, tratamento sanitário. Sanitário. Não comer carne de determinados animais, porque eles apodrecem. Porque a sua carne, se não for bem tratada, se não for bem cuidada, ela é hospedeira de fugiu o termo, doenças, né? Vermes, parasitas, né? Que passam para nós. Por que não se pode comer carne de porco? Moisés proibiu que se comesse carne de porco. Exatamente por causa disso, condições sanitárias e outras. A própria circuncisão, que é originada de uma lei de Moisés, é câncer peniano. Tá? Então, ele sabia, ele tinha consciência da necessidade de premissas higiênicas fundamentais para que o povo sobrevivesse. E para que aqueles rudes agricultores ou operários, trabalhadores do Egito, pudessem obedecer, qual é a condição? Lei de Deus. Lei de Deus. É Deus que está mandando, não sou eu, é Deus. Essas leis foram dadas por Deus através de mim. E originou essa condição que nós temos, ou que teve a humanidade até a vinda do Espiritismo, da doutrina espírita, de que o Deus castiga, o Deus é vingativo, ele pune os filhos dos pais até a terceira e quarta geração. Meu Deus do céu! Tá? Podemos receber o nosso castigo, a nossa possibilidade de resgate através de uma deficiência, um troço qualquer, quando nós reencarnarmos na mesma família, na terceira ou quarta geração, aí sim. Mas quem que está recebendo o castigo ou a punição, entre aspas, a possibilidade do resgate? Quem praticou? Deus seria justo de punir os filhos pelos erros dos pais? Jamais, jamais. Agora, punir os netos, a terceira ou quarta geração, por quê? Relação de família, espíritos familiares, que reencarnam na mesma família, terceira ou quarta geração depois. Aí sim, mas quem somos? Nós mesmos que provocamos aqueles erros anteriormente. Aí sim, é possível. Mas isso só é possível à vista da doutrina espírita. Meus queridos, o tempo é ingrato, e, infelizmente. E Moisés, colaborando aqui com a minha ideia de que os hebreus não eram escravos, quando Moisés recebeu as tábuas, ou apresentou as tábuas em pedra escritas, entre aspas, por Deus, pelo próprio Deus, o que os hebreus libertos estavam fazendo lá embaixo? Cultuando um bezerro de ouro, feito com ouro doado pelos próprios hebreus. Onde que escravos teriam tanto ouro para doar, para construir um bezerro? Não faz sentido. Né? Não faz sentido que eles tenham sido escravos, e sim servidores, serviçais, que adquiriram riquezas pelo seu trabalho no Egito. Esse assunto dá muita flor, muita divagação, muito raciocínio, muito questionamento, e isso é o objetivo. Não aceitem tudo aquilo que eu falei. Tudo que eu falei pode ser mentira, mas eu
gostaria que vocês, pelo menos, deixassem germinar a semente do questionamento, da pesquisa, para ver se tudo aquilo que eu falei aqui hoje, ou que o nosso irmão Ademar Faria tenha falado, possa ser verdade. Para que a gente possa fazer disso tudo o nosso apanhado final, gerando a nossa fé raciocinada, que é aquilo que a gente procura, que eu pelo menos procuro ter, a fé raciocinada. Meus queridos, foi um prazer muito grande. Tem mais, eu não cheguei nem na metade aqui do que eu tinha falado, do que eu tinha para falar, mas eu tô... É sempre um prazer muito grande, tá? Que Jesus abençoe-nos a todos e permaneça conosco hoje e sempre.